Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxiliadora dos cristãos, São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre o católico e a saúde, as doenças e a medicina e como lidar de maneira católica com tudo que diz respeito a essas questões. E depois que nós fizemos alguns vídeos sobre a homeopatia, sobre os seus princípios teóricos, mostramos como vários deles, até mesmo todo o sistema teórico da homeopatia é inconciliável, seja com a razão, seja com a doutrina católica. Nós vamos falar hoje, seguindo os mesmos procedimentos, sobre a acupuntura. Vamos fazer uma análise e um juízo dos fundamentos teóricos da acupuntura, os fundamentos científicos da acupuntura e ver o que pesquisas sólidas, o conjunto de publicações científicas mais recentes é nos últimos 10 anos, né? Falam sobre a acupuntura. E bem, sem mais demoras, vamos então primeiro ver o que é a acupuntura, o que eles mesmos dizem sobre a acupuntura, seus princípios teóricos e vamos depois então seguir pelas outras partes aqui, analisar os fundamentos científicos e as publicações mais recentes e fazer um juízo sobre isso. Só lembrar assim, né, uma análise, vai fazer uma análise crítica, né? Crítica, crisis em grego significa juízo, né? Então, uma análise crítica aqui é no sentido de refletir sobre os princípios teóricos, científicos da acupuntura, sobre as pesquisas mais recentes publicadas em revistas, periódicos de medicina, periódicos científicos, e fazer um juízo sobre essas coisas. É nesse sentido que nós falaremos aqui, de vez ou outra, talvez falemos aqui, de vez ou outra, de análise crítica, né? É nesse sentido, né? Não no sentido de Paulo Freire, nada disso, né? Pois bem, então a acupuntura é uma prática que data de milênios, né? Alguns milênios, originária da medicina tradicional chinesa, que já é uma estrutura de medicina a ser colocada, medicina entre aspas, né? Se for comparada realmente com uma medicina tal como nós aqui, vamos chamar assim, no Ocidente, né? Estruturamos a medicina, quer dizer, a partir de uma observação racional, criteriosa da fisiologia, da anatomia humana, né? O estudo objetivo de um objeto de estudo que é o corpo humano, seja na sua parte macroscópica, né? Seus órgãos, seus sistemas visíveis, né? Palpáveis na sala de anatomia, né? Até a sua parte microscópica, né? Sejam as células, seja a parte molecular. Medicina tradicional chinesa pode ser chamada de medicina só entre aspas, né? Não só ela é cheia de superstições, como de conclusões tiradas de observações precárias, bem contestáveis, bem mal estruturadas, usando de tudo que é tipo de extratos tirados de plantas, animais e minerais, assim, sem critério causal bem estabelecido de modo racional, sem nada disso, né?
Então, uma prática originária da medicina tradicional chinesa que envolve a inserção de agulhas finas em pontos específicos do corpo, conhecidos como pontos de acupuntura. E, tradicionalmente, ou seja, né, nessa prática já realizada há muito tempo, a acupuntura, né, acredita-se que estes pontos estejam conectados por meridianos, linhas, que percorreriam o corpo, né, que conduzem a energia vital, em chinês, a pronúncia aqui não muito exigente, né, o Qi, conduzem energia vital pelo corpo. Então, segundo a teoria tradicional da acupuntura chinesa, o desequilíbrio nesse fluxo energético no corpo, por meio de meridianos, linhas de energia, o desequilíbrio nesse fluxo energético seria a causa das doenças. E a acupuntura atuaria restaurando este equilíbrio. Bem, para quem assistiu nossas últimas aulas sobre homeopatia, é fundamentalmente a mesma visão. Com algumas mudanças assim acidentais, acessórias, vamos dizer assim, na teoria, mas basicamente mesma estrutura de pensamento de um homeopata. As doenças não são causadas por alterações na fisiologia material, molecular, alterações anatômicas na matéria do ser humano, né? Como muito bem estabelecido de maneira racional, usando a razão natural que Deus nos deu, né? Não, para a medicina tradicional chinesa, bem como para a homeopatia, as doenças são causadas por um desequilíbrio da energia vital e a prática homeopática, como a prática da acupuntura, de modo semelhante à prática homeopática, visa equilibrar esse fluxo energético, essa energia vital, restaurando o equilíbrio dela e, como consequência, restituindo a saúde do corpo. Bem, nós não iremos aqui passar muito tempo comentando isso, já falamos o suficiente nas aulas de homeopatia, de que essa visão não só não tem fundamento racional na realidade do ser humano, como elas são frequentemente e até sempre, né, relacionadas a visões religiosas, esotéricas, incompatíveis com a religião católica, com a fé católica. E é um pouco disso aqui que nós iremos trabalhar hoje, né? Já nos adiantamos aqui, mas falaremos de novo. O problema dessas medicinas alternativas, tradicionais, holísticas, né? Todas essas palavras são luzes vermelhas que devem acender em nós, que nos alertam de muitas coisas perigosas para a fé e também para o bom senso. São práticas que têm muitos princípios, incompatíveis com a fé. Porque essas medicinas tradicionais, holísticas, esotéricas, integrativas, defendendo a existência de uma energia vital que precisa ser reequilibrada, né, elas com frequência dirão, algumas de maneira bem clara, outras de um jeito vago, como são muitos desses sistemas de pensamento muito nebulosos, assim, sem conceitos precisos, nítidos e sem uma lógica bem costurada, né? Dizer que essa energia vital, no final das contas, é uma energia divina, que o ser humano é composto de um corpo material e uma alma espiritual e também de uma divindade dentro dele, ou de que a alma humana é divina, de que essa energia vital é ela é algo divino que mantém o equilíbrio
do corpo, da alma, o equilíbrio psicológico, o equilíbrio material. E que no final das contas, né, essas medicinas tradicionais, holísticas, integrativas, alternativas, né, sempre ou com enorme frequência, na verdade, vêm associadas ou são de fato atos religiosos. Muitas vezes é isso. Né? E de religiões incompatíveis com a fé católica. Né? E, portanto, alertamos os nossos telespectadores, nossos ouvintes aí. Essas coisas com frequência conduzem as pessoas, muitas vezes sem saber, porque nós já falamos isso nas conferências passadas, falta de reflexão, falta de estudo, falta de se dar conta das coisas, né? É muita inocência demais, e muita inocência por falta de estudo e por preguiça de estudar também. Não quer dizer que tem que ser teólogo, mas olha, são coisas às vezes básicas da nossa religião que são desconsideradas por fiéis aí, que procuram tratamentos aí, que não se dando conta de que são princípios incompatíveis com a religião católica e que eles estão na beira assim, do precipício de fazer um ato que é um pecado contra a fé. Né? Práticas de cura que implicam a ideia de que o ser humano é divino, de que existe uma divindade dentro do homem. Isso aqui é uma heresia, né? Isso aqui é incompatível com a fé católica. E as pessoas vão nessas coisas e seguem essas coisas, ouvem o médico falar coisas, leem coisas assim, que dizem exatamente isso. E elas não estão se dando conta de que elas estão fazendo na prática, pelo menos na prática, sem se dar conta, coisas que são atos de outra religião. Então, nós pedimos aí a todos, né, que sejam mais atentos, mais cautelosos e tenham um pouco mais de, vou usar esse termo entre aspas, um pouco mais de malícia. Né? O que conheçam, em que sentido? De que se deem conta, né, de maneira um pouco mais viva, da malícia dos outros e de que, né, não existe só catolicismo nessa vida, né? De que tem muita gente tem outras religiões. E essas religiões, elas justamente preconizam métodos de medicina tradicionais, alternativos, holísticos e integrativos, né? Cuidado com todas essas palavras. Elas devem acender um alerta, né? Que na verdade pressupõem princípios de outra religião. Isso aqui é muito sério. Essas conferências visam realmente assim, chamar a atenção, uma espécie de atordoamento mental da inteligência dos fiéis. Né? É muita lentidão para se dar conta dessas coisas e não pode ser assim. Né? Senão, que fé que as pessoas têm? Que fé é essa que, no final das contas, não serve para fazer elas se alertarem das coisas que são contra a fé? Que fé é essa? Sua fé? Você acha que você tem fé sólida, mas na verdade é uma fé muito precária. É muito sentimento, é muita impressão, é muita ansiedade para sair procurando um tratamento logo e que não ativa a reflexão, né? E sai fazendo as coisas sem pensar. Não pode, porque não pode. Né? Isso aqui facilita muitos pecados, inclusive contra a fé. E às vezes, padre, eu não sabia, mas tinha que ter se dado conta. Né? Bem, vamos voltar nisso daqui a pouco, mas é isso. Né? Então, são métodos de medicina que, na verdade, pressupõem uma religião que diz que, no final das contas, o homem é composto também dentro dele, no seu ser, de uma energia vital que é divina. Isso aqui é inaceitável, filosoficamente e religiosamente, sobretudo. Né? Bem, nas últimas décadas, a acupuntura ganhou popularidade no Ocidente como uma terapia complementar para diversas condições. Então, a pessoa ela faria também seus tratamentos com remédio, com cirurgia, mas também usaria acupuntura. É verdade que tem gente que preconiza só a acupuntura, pelo menos para alguns casos, né?
Mas na prática elas são feitas junto com outras coisas, né? É comum encontrar pessoas que tomam remédio alopático mesmo, né? Vão lá na farmácia, compram um remédio para dor, para gastrite, para doenças reumáticas, doenças imunológicas, inflamatórias, hormonais e fazem acupuntura. É comum. E entretanto, né, a primeira coisa que é necessário falar aqui, né, os fundamentos teóricos tradicionais, os fundamentos teóricos propriamente da medicina tradicional chinesa, né, que pretendem sustentar a prática da acupuntura, né, são fundamentos teóricos que não se alinham, que não são compatíveis, que não se fundamentam no conhecimento biológico realista que nós temos hoje em dia sobre a anatomia e a fisiologia humanas. Insisto muito, vejam nossa aula 7 nessa mesma série aqui que estamos fazendo, né? Essa é uma das aulas mais importantes no sentido de dar fundamentos sólidos a partir dos quais vocês vão poder julgar as outras coisas. E isso levanta questões que são muito importantes, mas sobre o mecanismo de ação causal, de eficácia real da acupuntura numa doença, numa dor, num problema. Se é uma prática cujos fundamentos não se baseiam no conhecimento científico moderno real, da fisiologia real, da anatomia real do ser humano, a questão é: existe eficácia? E a gente vai falar, então, sobre, de maneira crítica, ou seja, fazer juízos. Né? Juízos sobre a acupuntura, sobre seus fundamentos científicos, religiosos e sobre a eficácia, baseada em provas, em pesquisa séria, em periódicos médicos de alta qualidade. Pois bem, então vamos começar aqui, tendo feito essa introdução, essa questão dos meridianos de energia, pontos de acupuntura. Então, um dos problemas fundamentais da acupuntura, né, da acupuntura tradicional, tal como ela é concebida de maneira inicial e como é praticada ainda hoje, né, em muitos lugares, né? Porque, bem, é necessário saber que tem outras coisas que chamam de acupuntura, que aí vão se distanciando mais ou menos do que chamam de acupuntura em sentido estrito mesmo, né? A acupuntura tal como preconizada pela medicina tradicional chinesa, né? Em estimulação elétrica, na placa motora. A placa motora é o ponto de inserção do nervo no músculo, né? Aí outra história, né? Isso aqui não pode ser chamado de acupuntura tradicional chinesa. Ah, mas começou baseado na acupuntura. Mas depois foi sendo reajustada com o conhecimento fisiológico, anatômico, bioquímico que se tem hoje em dia. Aí a eficácia estará sujeita aí mesmo a outras avaliações, né? É possível que tenha uma eficácia maior mesmo, né? Aí serão necessárias pesquisas, estudos laboratoriais, clínicos bem feitos, com critérios sólidos para estudar se uma estimulação elétrica ali na inserção do nervo no músculo, na placa motora, produz ali realmente uma liberação de tal e tal molécula que tem tal e tal influência na dor, na contração muscular, no ponto de despolarização, no nível de despolarização do neurônio. É outra história. Mas estamos falando aqui de acupuntura, em princípio, acupuntura no seu sentido original, né? Então, um dos problemas fundamentais da acupuntura tradicional chinesa é a ausência, zero, ausência de evidências anatômicas para a existência desses meridianos de energia. E a existência desses pontos específicos descritos na teoria tradicional chinesa sobre a acupuntura. Então, não há estudos anatômicos do corpo, dos tecidos, na histologia, não há
pontos visíveis, não há a existência, não se localizam pontos, não se podem desenhar linhas baseadas na anatomia, na fisiologia, na histologia, na bioquímica humana. Então, gostaria de citar aqui alguns periódicos. Então, dois autores, não sei se é um francês, Langevin ou Langevin, não sei se ele é inglês ou americano ou francês, o Weiner, publicaram em 2018 uma revisão no Journal of Alternative and Complementary Medicine, jornal sobre medicina alternativa e complementar, né? Onde eles discutem essa questão, e eles citam o seguinte: os meridianos descritos na medicina tradicional chinesa não correspondem a nenhuma estrutura anatômica conhecida. Estudos utilizando técnicas modernas de imagem, ressonância, tomografia, não conseguiram identificar estruturas anatômicas distintas, ou seja, identificáveis, né, nos locais descritos como ponto de acupuntura pela medicina tradicional chinesa. Olha, eu vou traduzir em linguagem bem compreensível para vocês que estão me ouvindo aí. Isso aqui é uma frase bastante grave, muito séria. Eles estão basicamente dizendo o seguinte, que os princípios da medicina tradicional chinesa a respeito da acupuntura, que traçam meridianos, pontos, linhas de energia vital do corpo. E vocês têm até manequins assim com linhas e pontos, assim, até as coisas escritas nos pontos, assim. É medicina ficção. Sabe, ficção científica, assim? O enredo é tirado da imaginação do diretor, né? Do autor do livro, de fantasia. Isso aqui é vou ler de novo, né? Os meridianos descritos na medicina tradicional chinesa não correspondem a nenhuma estrutura anatômica conhecida. Estudos utilizando técnicas modernas de imagem não conseguiram identificar estruturas anatômicas distintas nos locais descritos como pontos de acupuntura. Eles estão descrevendo de modo bastante formal, né? Uma linguagem técnica, científica de medicina, de que é medicina ficção. Traduzindo em poucas palavras, né, em miúdos, trocando em miúdos. Young e outros colaboradores, em 2020, publicaram um estudo na Scientific Reports e utilizaram técnicas avançadas de imagem e concluíram, citação desse estudo, não foi possível identificar estruturas anatômicas específicas que correspondam aos meridianos tradicionais. Os pontos de acupuntura, tal como representado naqueles manequins, naqueles desenhos, assim, parecem ser indistinguíveis do tecido circundante em termos de estrutura anatômica. Então, a pergunta é como é que, em que os acupunturistas se basearam e se baseiam para dizer isso é um ponto de inserção de agulha. Aqui haverá uma influência causal, né? Não há nenhuma nada que se baseie em anatomia, fisiologia, histologia objetivamente reais, né? Isso aqui já é um grande problema. Tem outro problema que se acrescenta a isso daí. Não só nós não conseguimos, não é possível, não há estruturas anatômicas, fisiológicas, histológicas identificáveis para determinar um ponto e meridianos de acupuntura, como existe uma inconsistência, uma ausência de critério estável e sólido, né, para localizar esses pontos. Um problema adicional, né, é justamente a inconsistência na localização precisa dos pontos de acupuntura entre diferentes escolas e praticantes. Então, o que se tem é que, citação aqui de dois estudantes, um
um se chama Park, o outro, na mesma pesquisa, o sobrenome é francês, Coateau, mas não sei se são inglês, enfim, sobrenomes são coisas que vagam pelo mundo sem a gente saber exatamente onde a pessoa nasceu. Em 2016, eles publicaram um artigo no Journal of American Medical Association of Internal Medicine, né, jornal da Associação Americana, Médica Americana, né, de Medicina Interna, né, clínica médica. Observaram, citação deles, existe considerável variabilidade na localização dos pontos de acupuntura entre diferentes praticantes e escolas de acupuntura, o que levanta questões sobre a especificidade destes pontos e o seu suposto papel no efeito terapêutico. Então, onde é que eu sei que eu tenho que colocar a agulha? Cada escola tem uma opinião e cada praticante vai ter a opinião pessoal dele. Então, assim, a coisa começa a sofrer um vazio de fundamentação objetiva no corpo humano. Não há consenso entre as escolas e entre membros de uma escola quanto aos pontos em que as agulhas devem ser inseridas. Então, por exemplo, a pessoa tem dor no estômago. Né? Bem, isso aqui já é um problema, porque lembra que a gente falou nas conferências passadas sobre a homeopatia, de que ela é uma medicina, vamos colocar entre aspas aqui, baseada em sintomas. Só que isso é um enorme problema, porque o mesmo sintoma pode ter causas diferentes. Pode ser um câncer, então a presença de um tecido geneticamente alterado, de crescimento desordenado, né, ali, que vai causando lesão, isso causa dor, causa inflamação, causa dor, etc. A causa de um câncer é fundamentalmente distinta de uma gastrite, de uma úlcera, que inclusive tem a ver com infecção bacteriana, é tratado com antibiótico, né, pode ter fatores de estresse, né, pode ser ali um problema, um infarto vascular, numa artéria ali do estômago, né? Uma oclusão de uma artéria, né? Então, e como as causas são diferentes, o tratamento vai ser diferente, porque o tratamento consiste na intervenção da causa e não defender isso é algo absolutamente irracional, né? Então, fazer uma medicina baseada na dor, no sintoma, e querer intervir na dor é algo destituído de razoabilidade, tal como a razão normal conhece as coisas hoje de maneira certa. Né? Então, essa dor é causada por gastrite, por um infarto, por uma irritação ali, porque você come coisas que irritam a mucosa, um efeito psicológico sobre o estômago, uma bactéria, ou então um câncer, né? O acupunturista não pensa nisso, ele pensa em intervir na dor. E aí a questão é a seguinte, então ele vai bloquear a dor no estômago, né? Como é que ele vai fazer? Ele vai bloquear pelas costas? Ele vai inserir agulhas nas costas? Ou na região lateral? Ou em torno do estômago? Alguns dizem inclusive na orelha, que todo o corpo estaria desenhado na orelha, em pontos na orelha, e você só faz acupuntura na orelha. Bem, isso aqui assim, é a falta de razoabilidade científica ao quadrado, né? E no pé. Então, você vê assim, não existe consenso entre as escolas de homeopatia e nem entre membros da mesma escola sobre aonde inserir as agulhas. E mesmo esses pontos, né, eles, quando você vê aqueles manequins com pontos, assim, na prática, não é assim que funciona. Eu conheço, né, acupunturistas falando, né, mas onde é que você insere o ponto? Isso aqui é caso real, tá? Mas onde é que você insere as agulhas? Depende do paciente. A gente vai testando, né, frases reais, tá? Então, sem objetividade, sem fundamento na estrutura real do corpo humano. Olha, complicado por confiança nesses tipos de tratamento, né? Eu insisto muito, eu sou padre, né? Mas por que a gente trata dessas questões aqui desse jeito, né? Eu insisto muito, porque a falta de razoabilidade natural, no uso da razão natural, vamos dizer assim, no método de usar a inteligência e de lidar com a realidade, isso aqui tem consequências sérias na religião e na moral.
O cultivo de uma inteligência mal fundamentada, criando o hábito de fazer raciocínios sem lógica, sem passagem com as leis da razão, da lógica, bem estabelecidas, né, pela lógica, da passagem de premissas para uma conclusão, a conexão de princípios para concluir alguma coisa, qual é a razoabilidade de um princípio, a reflexão de um princípio, a comparação desse princípio na realidade. Isso vai produzindo inteligências que depois, quando abraçam uma religião, elas são o meio perfeito para produzir fanáticos, para produzir pessoas que abraçam todo tipo de práticas religiosas destituídas, não só de razoabilidade, mas inclusive assim, elas, no final das contas, elas fazem a religião que elas quiserem. Elas não vão seguir a revelação, elas não vão seguir a Sagrada Escritura, a tradição, o magistério, a prática bimilenar da igreja. Não, elas vão seguir o que elas acham que é bom para elas. Isso aqui é uma catástrofe, né? Isso aqui dá todo tipo de abertura para uma influência demoníaca sobre a imaginação, sobre as impressões, os sentidos, os afetos das pessoas, né? Isso aqui tem consequências morais sérias. Então, por exemplo, quando você lê livros de teologia moral, né, eles vão discutir assim, se é lícito a mãe parar de amamentar a criança. Até quantos meses as mães têm a obrigação de amamentar as crianças, né? E por quê? Porque, por observação, isso aqui, livro do século XVII, XVIII, XIX, da época de São Afonso de Ligório, né? Século XVIII. Não estamos falando da medicina atual, assim, porque sempre se viu, de maneira óbvia, né, que a amamentação dos recém-nascidos é uma coisa fundamentada na ordem natural de como é que as mães devem alimentar suas crianças, né? E que se vê há muito tempo, já há muitos séculos, né, que a amamentação correta, retirada de maneira apressada, pode comprometer a saúde da criança. E os moralistas discutiam se havia pecado leve ou grave tirar a amamentação da criança a partir de quanto tempo, né? Então, isso tem a ver com a saúde dos filhos, que os pais vão cuidar, né? É evidente que se os pais não procuram um atendimento médico razoável, né, fundamentado no estudo realista da realidade, né, os pais pecam. E isso aqui é um problema sério, né? Os pais têm obrigação moral de cuidar da saúde física, mental, né, dos filhos. E eles devem usar aquilo que é solidamente estabelecido. E não quer dizer que a ciência é perfeita, não quer dizer que... Lembra, a ciência é um corpo objetivo, né, de princípios e conclusões tirados a partir da observação da realidade, né? E nós seguimos a ciência da nossa época, né? O que há de melhor na nossa época. Ninguém pretende estar dizendo que ninguém aqui pretende que tudo que os médicos falam é orvalho que caiu do céu, é infalível, não, nada disso, né? Mas cada um tem a obrigação de seguir aquilo que há de mais bem sólido e estruturado na sua época, né? Então, nós falamos essas coisas porque tem consequências não só na geração de um hábito mental de uso correto da razão, com implicações religiosas também, na própria vivência da religião, como também nas obrigações morais que cada um tem de cuidar da própria saúde, que os pais têm de cuidar da saúde dos filhos, do cônjuge, os esposos têm que cuidar, a obrigação moral de cuidar do cônjuge, né, dos seus pais na velhice. Isso aqui tem obrigações, tem implicações morais, hein? Não é sem fundamento que nós falamos isso aqui, não é por pura preferência pessoal, não, né? Isso aqui tem consequências morais. Bem, diante dessa inconsistência, da ausência de fundamentação realista, da acupuntura tradicional chinesa e comparado com o conhecimento científico que nós temos atual, que, insisto muito, tem conhecimentos certos das coisas, né?
nós vamos ver aqui algumas publicações que propõem, tentam propor explicações para possíveis efeitos da acupuntura. Então, primeiro, possíveis. É possível que a acupuntura tradicional chinesa tenha algum efeito. A questão é, esse efeito é placebo? Esse efeito é psicológico? Esse efeito é mais por via psicológica? A pessoa passou por um procedimento, ela encara aquilo de outro modo, isso tem consequências fisiológicas, pode acontecer. Ou então, haveria alguma possível intervenção física por causa de agulhas inseridas em certos pontos. Mas como a gente já viu, como é que vai fazer essas pesquisas, né? Como essas pesquisas serão feitas de maneira razoável? Eu não sei nem em que pontos colocar. Cada acupunturista que eu chamar para fazer a minha pesquisa, ele colocará agulhas em pontos que ele decide de maneira pessoal? É possível, inclusive, dizer, de maneira bastante segura, certa mesmo, que começa a ser um assunto, né? A acupuntura começa a ser um assunto de difícil objeto de pesquisa, porque não tem nem pontos precisos em que possam ser previamente determinados. Como é que eu vou comparar uma pesquisa com outra se nesse grupo aqui cada médico, cada acupunturista colocou agulhas em pontos que ele escolheu, que a escola dele preconiza, mas esse outro aqui colocou em outros pontos, em outros lugares, por outras razões, e mudou naquele paciente, como a gente viu, uma citação real de acupunturistas reais, né? Estão vivos ainda hoje, eu não vou ficar falando o nome de ninguém aqui. A gente vai testando. Como fazer pesquisa com isso? É possível dizer que a acupuntura começa a ficar fora de ser objeto de estudo, né? E aí então entra na esfera cada um acha o que quer, cada um escolhe o que quer, e aí não é minha responsabilidade mais. E aí foge um assunto que dá para fazer um juízo sólido, objetivo sobre as coisas, né? Então, algumas hipóteses neurológicas, né, a inserção, tem um estudo publicado no Brain Research Bulletin, por um chinês aqui, Zhang, e alguns colaboradores em 2021. Ele fala o seguinte: a inserção de agulhas pode estimular terminações nervosas e provocar a liberação de neurotransmissores, como endorfinas e encefalinas, que têm propriedades analgésicas, de cortar a dor. Este mecanismo poderia explicar alguns dos efeitos analgésicos de tirar a dor, né, observados em estudos clínicos. Mas vejam, a inserção de agulhas pode estimular, pode provocar, isso poderia explicar, pura cogitação, pura hipótese, né? Nada comprovado. Em 2019, também outro chinês com colaboradores, Huang, e outros colaboradores, em um artigo no Neuroscience Letters, sugerem o seguinte: a acupuntura pode modular a atividade do sistema nervoso autônomo, influenciando processos inflamatórios através do eixo neuroimune. No entanto, esses efeitos não parecem depender da localização específica dos pontos tradicionais de acupuntura. Porque ele reconhece, cada um coloca a agulha onde quer, né? E a acupuntura pode modular, pode no sentido de poderia, quem sabe. Não tem nada, né, solidamente estabelecido. Já vou falar sobre o grau de confiança científico desses estudos aqui, viu? Vários estudos com acupuntura são precários na questão da metodologia, viu? Bem, efeito placebo. Lembra-se do efeito placebo? É esse efeito de influência sobre a mente, né? Sobre a visão que o paciente tem sobre a doença dele, enfim, e que causariam uma intervenção que não é a da substância que está sendo dada, ou da intervenção prática que está sendo feita sobre o paciente, mas o cuidado que o paciente recebe,
ali a atenção que é dada para ele, o tempo de tratamento, né? É um tratamento que está durando, o médico vai lá falar com ele recebe algo que ele ingere, tudo isso tem efeito psicológico sobre a pessoa. Fatores contextuais, eu estou no hospital, eu estou sendo atendido, uma pessoa vem aqui a cada 3 horas medir minha pressão, colher sangue, dizer que eles estão me observando, isso aqui pode influenciar como é que a pessoa se sente, o tempo de recuperação de alguém, a dor que alguém sente. Ora, mas nada disso é um efeito causal de uma substância na fisiologia, na histologia, na anatomia real do ser humano, né? Então, são efeitos muito bem mapeados, muito bem conhecidos, mas que não são causados por uma causalidade direta do que você pretende que causará a cura. Então, um estudo feito por, são sempre vários colaboradores aí, mas sempre alguém que chefia, então, Weiser e colaboradores em 2015, num estudo publicado no periódico Pain, Dor, né, concluíram, é um jornal só sobre dor, né, um jornal científico, né, de publicações científicas. Eles concluíram, citação aqui do artigo, grande parte do efeito terapêutico observado na acupuntura pode ser atribuído a fatores contextuais. O que está acontecendo em volta da pessoa, com quem que ela está falando, as coisas que estão se passando com ela ali, o que está acontecendo em volta dela, contextuais. E expectativa do paciente, mais do que a inserção específica de agulhas em pontos determinados. Grande parte dos efeitos são atribuídos a placebo, né? a expectativa do paciente, o que está acontecendo em torno dele. Isso aqui influencia muita coisa na postura da pessoa diante daquilo, da doença, e muito mais do que a inserção específica de agulhas em pontos determinados. Em outro estudo, Linda e outros colaboradores, em 2018, fizeram uma meta-análise em um estudo publicado no British Medical Journal. Eles publicaram uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Meta-análise é o seguinte, vou resumir aqui, simplificar. Você tem vários estudos publicados a respeito de um assunto. Estudos científicos, médicos, laboratoriais, clínicos, que seguem, em princípio, critérios sólidos. Só que esses estudos, eles são feitos com 15 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas. E você tenta juntar por um tratamento estatístico, matemático, esses estudos. Você pega todos os dados deles, eles publicam todos os dados, né? Os gráficos, desvio padrão, um monte de coisa, né? E todos esses dados sofrem um novo tratamento matemático para fazer como se todas essas pessoas fossem somadas e constituíssem um conjunto só de pessoas e você tenta fazer uma análise matemática juntando todos esses resultados como se fosse um só e como se estivesse fazendo um estudo com todos eles ao mesmo tempo, mas com análise matemática, né? Se chama meta-análise, né? É uma análise das análises, vamos dizer assim, um estudo dos estudos já publicados, né? Se chama meta-análise, né? E eles observam o seguinte, quando comparada com uma acupuntura simulada, então o que você faz? Você faz 2 grupos numa pesquisa, né? Um recebe a acupuntura mesmo e o outro, você finge que está fazendo acupuntura com eles, mas não está, né? Bem, por exemplo, vamos supor que você venda os olhos das pessoas que estão fazendo parte da pesquisa e você pega ali um palito de dente e você estimula a pessoa. E ela não tem como saber, em princípio, porque está com os olhos vendados, ela não tem como saber se está recebendo acupuntura mesmo ou não, né? E você faz ela acreditar que ela está recebendo acupuntura mesmo, mas de fato não está. Acupuntura simulada, né? O fato é que
não é tão difícil assim as pessoas perceberem se elas estão recebendo acupuntura mesmo ou se é simular. É difícil simular acupuntura mesmo, né? Então, quando comparada com a acupuntura simulada, a acupuntura verdadeira frequentemente mostra apenas pequenas diferenças em termos de eficácia, sugerindo um forte componente de efeito placebo no tratamento. Citação dessa pesquisa aqui. Bem, existem pesquisas, só mais uma passagem meio rápida aqui com, né, para dor crônica, dor lombar, enxaqueca, cefaleia tensional, tensa, assim, tem cefaleia por tensão muscular, né, osteoartrite do joelho. Bem, resultados muito variados, assim, no sentido de conclusões, né. A acupuntura mostrou-se superior ao não tratamento e a acupuntura simulada para dor crônica, mas os efeitos em relação à simulação foram pequenos, podem não ser clinicamente relevantes. Citação de uma pesquisa aqui, outra pesquisa de 2017 por McPherson e colaboradores nessa revista Pain, né? Vickers e outros colaboradores numa meta-análise atualizada em 2018 no Journal of Pain, Jornal sobre Dor. Acupuntura eficaz para o tratamento de dor crônica com benefícios que persistem ao longo do tempo. No entanto, a diferença entre a acupuntura verdadeira e simulada é relativamente pequena, sugerindo que fatores não específicos desempenham um papel importante. A expectativa que você tem quando você vai no acupunturista, o fato ali de o ambiente ser um ambiente sereno, a atenção que o acupunturista te dá, e por aí vai. Para dor lombar, uma publicação em 2020 por um pesquisador e colaboradores, numa revisão sistemática publicada no European Journal of Pain, um jornal europeu sobre dor, concluíram: a acupuntura pode proporcionar alívio a curto prazo na dor lombar aguda quando comparada com nenhum tratamento, mas os benefícios em relação à acupuntura simulada são limitados e inconsistentes. Chiang e outros colaboradores, em 2022, numa meta-análise no periódico Pain Physician, médico da dor, né? É o nome do periódico. Relataram: a acupuntura mostrou benefícios moderados para a dor lombar crônica, em comparação com cuidados usuais, mas a superioridade em relação à acupuntura simulada foi pequena e de significância clínica questionável. Enfim, esses estudos não conseguiram estabelecer nada razoavelmente sólido com relação à acupuntura. E muito pode ser atribuído aí a efeitos psicológicos, circunstanciais, né? Coisas que a pessoa recebe ali durante o tratamento, de atenção, de cuidados e por aí vai. O ambiente que ela está, né? Aqui, bem, outras pesquisas aqui em outros jornais, vou resumir, né, a respeito de cefaleia. No entanto, a qualidade metodológica dos estudos varia consideravelmente. Tem muito estudo cuja qualidade do modo como a pesquisa foi feita deixa muito a desejar, isso que eles estão querendo dizer, né? Para dor no joelho, osteoartrite do joelho, uma meta-análise publicada em 2020 no Osteoarthritis and Cartilage, um periódico, falam: a acupuntura mostrou efeitos pequenos e moderados na redução da dor e melhora na função em pacientes com osteoartrite do joelho em comparação com nenhum tratamento, mas os benefícios em relação à acupuntura simulada foram pequenos. A acupuntura pode proporcionar, aqui outra pesquisa, alívio da dor a curto prazo em pacientes com osteoartrite do joelho, mas os efeitos a longo prazo são incertos. A qualidade das provas é geralmente baixa. Então vejam que é comum estudo sobre a acupuntura, tem muito estudo sobre a acupuntura. Quase todos dizendo tem problemas metodológicos, não dá para confiar muito na metodologia, a gente vai falar agora sobre isso. E resultados que não comprovam nada de maneira sólida. Bem, outro desafio, né, é a metodologia, o modo como os estudos de acupuntura foram conduzidos.
Como cegar adequadamente as pessoas? Como fazer que elas realmente achem, né, que estão recebendo a acupuntura, mesmo se não estão, você está fingindo. Ela espetando ali com um palitinho de dente, tô brincando. Mas não é acupuntura mesmo, né? E eles falam aqui, vou citar algumas pesquisas, 2018 no Jornal de Medicina Complementar e Alternativa. Então, o cegamento efetivo em estudos de acupuntura é notoriamente difícil. Todo mundo sabe que é difícil você pegar um grupo no estudo que não recebe acupuntura e fazer ele achar que está recebendo. Está passando por acupuntura. Pacientes frequentemente conseguem distinguir entre a acupuntura verdadeira e simulada, comprometendo a validade dos resultados. Witt e colaboradores, em 2017, no Journal of Clinical Epidemiology, falam o seguinte: a falta de controles adequados e cegamento efetivo continua sendo um problema significativo em muitos estudos de acupuntura, limitando a confiabilidade das conclusões sobre sua eficácia específica. Outra coisa, protocolos de tratamento que variam muito. Então, como eu preciso, para fazer uma pesquisa séria e comparar resultados, que o protocolo a ser seguido seja o mesmo. Senão começa a ter tanta variabilidade de intervenções, você não sabe mais qual é a causa do resultado. Então, Liu, um chinês, e outros colaboradores, em 2019, num artigo no periódico Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, notaram, existe considerável heterogeneidade, variabilidade, não existe unidade, né, nos protocolos de acupuntura utilizados em diferentes estudos. Cada um faz o que quer, com critério que pensa, mas não é de se espantar. A gente viu que o próprio fundamento da medicina tradicional chinesa não tem unidade, né, incluindo variações na seleção de pontos, profundidade de inserção, então você põe a agulha ali um pouquinho ou insere mais na pele. Como é que você faz isso? Duração, que as agulhas devem ficar ali, até quando você deixa para tirar depois. Frequência no tratamento é todo dia, toda semana, várias vezes por dia, dificultando comparações diretas e meta-análises. É que você vai fazer meta-análise de pesquisas que são tão diferentes no modo como foram conduzidas. Não dá para associar todas num conjunto uno, né? Outra coisa, né? Acupuntura mas não faz mal. É verdade que a acupuntura bastante, com frequência, não causa problema nenhum, né? Algo tão leve, tão discreto muitas vezes ali, né, que mal não vai fazer, pelo menos diretamente, né? Mas não é assim em alguns casos, né? Alertamos aqui, citamos aqui alertas de médicos foi um artigo 2017 na International Journal of Risk and Safety Medicine, jornal internacional a respeito de segurança e risco em medicina. Efeitos adversos da acupuntura incluem hematomas, sangramento, dor no local da inserção e raramente pneumotórax, rapaz. O que fez um acupunturista para deixar o paciente com pneumotórax, cara. Entrar ar ali na caixa torácica e dar problema na respiração, isso aqui pode matar alguém, hein? Lesões de órgãos e infecções. Fico me perguntando, quão brutal foi um acupunturista para causar hematoma, pneumotórax, lesão de órgãos e infecções. A maioria eles dizem aqui, a maioria dos eventos adversos dessas lesões, né, está associada a praticantes inadequadamente treinados ou condições de higiene precárias. A pessoa vai à acupuntura em qualquer lugar, deve ter gente que não tem nem certificado de nada aí. Tem muito picareta, hein? Muito picareta, tem pilantragem aos montes hoje em dia. Vou fazer um parênteses rápido aqui. Eu gostaria de lembrar a todos que é o seguinte: a nossa sociedade em geral sofre um problema grande de moral, de caráter das pessoas. E isso se desdobra em todas as áreas, né? Nas escolas, na educação das pessoas, dos filhos de vocês, nas aulas que são dadas, né? No direito, na medicina, né? Na nutrição, na fisioterapia, em tudo, tá? Na engenharia, arquitetura, porque é um problema que vai na honestidade da pessoa.
né? Não tem a ver com a área científica em si mesma, tem a ver com o caráter de quem a exerce. E tem muito pilantra. Eu recomendo muita cautela. Tem muita gente, e pilantragem eu quero dizer o seguinte, gente inescrupulosa que se aproveita da fragilidade de uma pessoa doente, uma pessoa que não consegue engravidar, que tem dor crônica há anos, que não consegue executar as coisas do dia a dia, não consegue cuidar da família direito, não consegue trabalhar direito, né? Que sofre com isso. E tem gente que não tem a menor dor de consciência de explorar essas pessoas. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Gente que não tem nenhum escrúpulo de arrancar dinheiro dos outros que sofrem. Tá? Cuidado com isso. Bem, a acupuntura é realizada, lógico, com pessoas que foram treinadas, gente que tem bom senso, né? Tem baixo risco de efeitos adversos graves, mas complicações potencialmente sérias podem ocorrer e devem ser consideradas aí. Bem, estão dizendo para tomar cuidado em quem faz acupuntura aí, né? Bem, aqui alguns médicos, periódico American College of Physicians, em 2017, umas diretrizes médicas americanas falam o seguinte: para pacientes com dor lombar crônica, os médicos e pacientes devem inicialmente selecionar tratamentos não farmacológicos, fisioterapia, eles incluem a acupuntura como outras opções. No entanto, a evidência foi classificada como de qualidade moderada. A gente não sabe direito se funciona ou não, não tem nada muito certo. Depois, outra, American Academy of Neurology, nas diretrizes publicadas. A acupuntura pode ser considerada para pacientes com enxaqueca para reduzir a frequência dos ataques. Nível de evidência, provavelmente eficaz, mas não tenho certeza. Até porque assim, a enxaqueca pode ser causada por N causas, né? E se a acupuntura exerce ali o tratamento, como eu falei, um efeito placebo, assim, isso pode melhorar a enxaqueca, mas não por uma intervenção diretamente das agulhas da acupuntura. Aqui, diretrizes da American College of Rheumatology. A acupuntura pode ser considerada para pacientes com osteoartrite do joelho, quadril ou mão. Recomendação condicional, evidência de qualidade baixa. Então, o que é muito comum elas serem prescritas como coisa complementar, mas olha, vai que funciona, mas ninguém sabe. Não tem muitos estudos, já foram feitos, olha, centenas, para não dizer talvez milhares de estudos a respeito de acupuntura. Até hoje, prova de que funciona, nenhuma. Aliás, causou mais manifestações de que isso aqui é muito mal acompanhado, isso aqui é muito mal encaminhado, se estuda muito mal feito, cada um faz do jeito que quer, efeito placebo para muitos casos, não dá para ficar agrupando estudos tão diferentes na metodologia, mas então essas coisas só ajudaram a criar mais neblina e mais dificuldade de clareza do que clareza, né? Há umas coisas interessantes aqui. A acupuntura para estimular trabalho de parto no final da gravidez. Está demorando para entrar em trabalho de parto, demorando para aparecer contração no final da gravidez. Minha obstetra, minha doula, etc., aconselhou a acupuntura. Olha, mal não vai fazer. Agora, não tem provas de estudos solidamente bem estabelecidos de que a acupuntura em si mesma estimula e causa eficazmente início de trabalho de parto. Como é o seguinte, um pouquinho de reflexão farão vocês entenderem o que eu vou falar agora. É um objeto de estudo impossível, porque a partir de 38 semanas, qualquer mulher grávida pode, de uma hora para outra, entrar em trabalho de parto, a qualquer momento, em qualquer dia, de qualquer semana, a partir de 38, 39, 40, 41, 42 semanas. Né? A partir de 38 semanas, uma mulher grávida pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento, de uma hora para outra.
Moral da história. Se ela julgou, ou foi julgado, que ela estava demorando para entrar em trabalho de parto e fez acupuntura, passou por um procedimento de acupuntura, e ali uma hora ou outra entra em trabalho de parto, é impossível saber se o trabalho de parto começou por causa de acupuntura ou simplesmente porque qualquer mulher pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento, a partir de 38 semanas. É um objeto impossível de ser estudado. Você nunca vai saber se a acupuntura causou o trabalho de parto ou o início da fisiologia de trabalho de parto normal de qualquer mulher. Né? Depois, para criança que está em posição pélvica, né, está sentada assim e não virou de cabeça para baixo, né? Mesma coisa. Como é que eu vou saber? Como é que dá para saber que a acupuntura levou a criança a mudar de postura ali? Com frequência, essas mulheres elas fazem outros procedimentos, de outras manobras, outras fisioterapias para outros procedimentos, né, de exercícios para ajudar a criança a virar. Você não sabe ali se o procedimento de acupuntura teve algum efeito psicológico, causou relaxamento da musculatura na região, que isso ajudou a criança a virar, a criança virou sozinha, a gestante usou outras técnicas juntamente. Então, assim, não fazer da acupuntura dessas coisas de modo nenhum uma coisa que não, você tem que fazer que é muito bom. Olha, né, você pode escolher não gastar dinheiro com essas coisas sem dor na consciência, certo? E tentar outras coisas com certeza mais eficazes, né? E lógico, com tudo isso, o que nós queremos, né? Estimular as pessoas a pensar de maneira lógica, tal como é o procedimento racional real de estudo da verdade, da realidade, né? Ver as coisas com mais calma, ver as coisas com mais profundidade, ver que as coisas têm mais problemas, mais aspectos a serem considerados, diferente de como as pessoas viam antes, de modo simples demais, né? E não dizer assim, mas isso é complicado demais as coisas. Tem coisa que, de fato, na vida não deve ser complicada, mas a natureza humana, né, o corpo humano, a fisiologia humana, a anatomia humana, as doenças, a patologia, né, o estudo das doenças e outras coisas na vida, né, são complexas, sim. Se as pessoas pensassem, não é para complicar demais, nós não teríamos satélites, não teríamos exames de medicina de imagem, né, para medicina, ressonância, né? Essas pessoas estudaram durante décadas, né, medicina física nuclear para fazer ressonância, tomografia, né, para ajudar você a ter o seu diagnóstico e ser curado. Não existiram empresas que desenvolvem medicamentos, moléculas, em escala industrial. As pessoas continuariam se intoxicando aí, tomando um monte de coisa tirada direto de planta, de animais e se intoxicando, né? Nós não teríamos códigos civis, penais, um sistema de direito estruturado que procura realmente defender você de injustiças, te defender no tribunal contra arbitrariedades, a te dar uma sentença justa. Nós não teríamos sistemas pedagógicos sérios fundamentados em psicologia da criança, neurologia, etc, etc. Tudo seria feito de maneira leviana, sem critério, conforme a opinião de cada um no momento, a arbitrariedade de cada um, com a visão que aquela pessoa tem naquela etapa da vida dela. Bem complicado, você ficaria na mão da arbitrariedade do outro. Não dá para fazer as coisas de maneira séria desse jeito, né? Inclusive, isso vale para a religião, né? Se vocês pensam que o padre, no confessionário, ele decide que vai absolver o penitente ou não da cabeça dele, vocês estão muito enganados, né? Os livros de teologia moral e de confissão servem justamente para incutir na cabeça dos padres a jurisprudência objetiva da teologia moral, baseada em princípios sólidos de como absolver os penitentes e como lidar com os pecados e com os diversos casos de recidivista, ocasionário, habitudinário, formal, material, etc, etc, né? E nenhum padre, em princípio, deve sair absolvendo porque lhe deu na telha ou não, né? Tem critérios objetivos para você ser absolvido ou não na confissão, né? E mais uma questão aqui, problemas na qualidade metodológica, né? Eu vou citar aqui, para encurtar aqui, muitas revisões, isso aqui são citações de periódicos e publicações, né?
Muitas revisões sistemáticas sobre acupuntura apresentam limitações metodológicas significativas, incluindo critérios de inclusão vagos, avaliação inadequada da qualidade dos estudos primários e interpretações excessivamente otimistas dos resultados. O viés de publicação é um problema significativo na literatura sobre acupuntura, com estudos positivos tendo maior probabilidade de serem publicados do que estudos negativos. Quando deu resultado que a pessoa gostou, ela publica. Quando não, não. Potencialmente inflando as estimativas de eficácia em meta-análises. É assim, alguns falam, olha, futuros estudos de acupuntura devem adotar desenhos mais rigorosos de pontos, né? Cada um faz o que quer. Incluindo controles adequados, cegamento efetivo quando possível, tamanhos amostrais adequados. Não dá para fazer pesquisa com 5 pessoas, né? Como é que você vai fazer estatísticas significativas? Assim? Protocolos de tratamento padronizados para melhorar a qualidade das provas. Um aqui fala, esse aqui também é bastante um jeito bem gentil, bem científico de falar uma coisa bem severa, que a pesquisa futura de acupuntura deve focar na identificação de subgrupos de pacientes que correspondem melhor à acupuntura, que respondem melhor à acupuntura e na elucidação dos mecanismos neurobiológicos subjacentes aos efeitos observados, ao invés de continuar a testar a eficácia geral em grandes populações heterogêneas. Quer dizer, pega todo mundo, sem critério, fica testando a eficácia geral em pessoas que têm doenças diferentes, você nem sabe direito o que a pessoa está passando. Como é que você espera ter um resultado razoável, né? Assim, última, né, uma conclusão nossa aqui, todos os estudos seguem mais ou menos esse padrão, estudos sobre acupuntura. Uma meta-análise de quase nada, ou seja, ou quase nada de critério, que vai pegar vários estudos para tratar estatisticamente, mas esses estudos são muito heterogêneos na metodologia, no tipo de doença que foi tratada, quase nada de homogeneidade, conclusões baseadas na vontade dos autores. Então, conclusões assim de qualidade metodológica limitada, muitos resultados podem ser atribuídos a fatores não específicos, incluindo placebo. Problemas metodológicos persistentes, mas faz décadas isso. É difícil cegar as pessoas que vão passar por uma suposta acupuntura, mas de fato não passam, elas percebem que elas não estão se passando por acupuntura, né? Protocolos de como fazer as pesquisas, muito heterogêneo, viés de publicação, tudo isso limita muito a confiabilidade das conclusões sobre a eficácia da acupuntura. A acupuntura, então, lógico, quando feito por alguém normal, né, não alguém que vai te lesar, né, deixar hematoma, sangramento e tal, não faz mal. Mas vamos ser bem sinceros, né? Você não procura um médico que simplesmente não te faça mal. Você procura alguém que efetivamente te ajude, você está pagando. Depois é o seu tempo ali, né? Então, para terminarmos, questão da religião é o principal problema, né? Frequentissimamente, pessoas que preconizam, que realizam a acupuntura têm ideias esotéricas, são adeptos de medicinas tradicionais, holísticas, integrativas, naturais, né? Fundamentadas em esoterismos, religiões esotéricas, místicas, com princípios incompatíveis com a fé e a moral católicas. Isso aqui não é pouca coisa. Isso quer dizer que uma pessoa, né, ela está efetivamente ali de maneira implícita realizando coisas que se baseiam em verdades que são pecados contra a virtude da fé. Isso aqui é muito sério. Tá? Então, atenção em que tipo de profissional, que tipo de discurso vocês vão atrás e que vocês ouvem e aceitam. Né? Além disso, como eu disse, um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho em relação aos seus pais que buscasse cuidar de maneira realisticamente
ineficaz ou precária da saúde do filho, da sua própria saúde, da saúde do seu pai, da sua mãe, comete aí pecado, hein? Leve ou grave, depende da situação, depende da doença, depende do problema, do problema que aquele tratamento vai dar, né? Mas, e deixamos claro que isso aqui é exposto nos manuais de teologia moral, né? Um pai e uma mãe que descuidam de maneira adequada da saúde do filho, que procuram tratamentos que não tratam nada, que negligenciam a nutrição correta do filho, o cuidado correto com remédios que de fato funcionam, né? Esses pais pecam, leve ou gravemente, né? Penso que realmente faço questão de sublinhar isso e que sejam atentos a essas coisas, né? E vão habitando as pessoas a falta de bom senso, de raciocínios razoáveis. As pessoas acabam sendo muito levianas em cultivar uma inteligência bem formada, acabam tendo raciocínios em premissas afetivas, impressões, imaginações, mas eu prefiro assim, mas eu gosto assim, mas eu acho que funciona. Isso aqui não é o jeito certo de se formar, né? Depois com consequências na religião. Muitas, né, a maioria das recomendações são baseadas no princípio de que não vai fazer mal fisicamente, né? Ajuda psicologicamente, alivia a ansiedade, são técnicas acessórias a outros tratamentos que são mais eficazes, né? Algo complementar, mas sempre falando que tem baixo grau de provas de que funciona, né? Então, bem, fica aqui então nosso juízo muito bem fundamentado em princípios da razão, da religião e da ciência, né? Médica solidamente estabelecida hoje em dia a respeito da acupuntura, né? E, portanto, muita cautela com relação à acupuntura, quando feita de jeito minimamente razoável, não fará mal a ninguém, em princípio, mas olha, fisicamente falando, mas ir atrás de pessoas que fazem essas coisas baseadas em princípios esotéricos, e a acupuntura, né, baseada em princípios esotéricos, isso aqui pode dar problemas sobrenaturais, espirituais, intervenção do demônio na vida da pessoa, procedimentos ali, você não sabe se o profissional está fazendo ali alguma coisa religiosa, né? Muitas vezes sim. Depois a pessoa começa a ter uma influência maior do demônio na vida dela, porque passou por procedimentos esotéricos, místicos, de energias vitais, divinas, baseados nessas ideias. Depois isso aqui prejudicam a fé da pessoa e uma intervenção maior do demônio na vida dela, e não é sem consequências morais, hein? Tá bom, acho que é isso, por hoje está bom. E gravaremos uma última conferência, encerraremos essa sequência, falando então aí de fitoterápicos e de outros procedimentos bastante bem complicados de serem aceitos, e terminaremos com alguns conselhos gerais para encerrar essa nossa sequência de conferências sobre como um católico deve lidar com a saúde, a doença e as coisas da medicina em geral. Então vamos rezar. Antes disso, queria mostrar para vocês, a gente pode mostrar vamos colocar uma imagem mais clara no vídeo, mas que é um livro de fisiologia um pouco, de bioquímica um pouco já velho, mas vou tentar mostrar aqui. Isso aqui é um resumo muito resumido mesmo, né? A bioquímica humana é muito mais complicada que isso, mas alguns conjuntos de ciclos bioquímicos de ácido úrico, da glicose, da ureia, de lipídios, de síntese de hormônios e outras substâncias do corpo, os mapas metabólicos um pouco gerais aqui. O tamanho desse mapa, né? Vocês podem ver aqui. Acho que é possível ver tudo. Depois nós vamos fazer uma imagem mais próxima aqui. Vocês terem uma ideia da complexidade das reações químicas, né? Uma molécula produzida num ciclo é aproveitada em outro, intervenções aqui e lá de moléculas e isso causa isso, aquilo e tal. Bem, essa aqui é muito interessante, né? Para justamente quem acha que a vida é muito simples. Na verdade, simples mesmo, só Deus, na sua essência, né? À medida que na criação se afasta cada vez mais de Deus, mais complicadas as coisas são. Tá bom, vamos
encerrar então por hoje e na próxima conferência nós encerramos as coisas, certo? Vamos rezar para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, São José, Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.